consultório e ele é um bebezinho. Eu falava para a pastora que ele vive lá na minha casa. Ele tem 2 anos e 8 meses. E o médico pediatra tinha um palhaço, mais ou menos desse tamanho, com um boneco bem bonito na mesa dele. E o meninozinho querendo. E a minha irmã pegou e disse assim: quando sair daqui para poder ouvir o médico, eu lhe dou. Aí pegou, o médico olhou para ela. E eu já tinha visto que aquilo que ela fez era errado, né? Mas eu não ia chamar atenção na frente do médico, eu ia falar depois. Mas aí o médico não deixou passar. O médico disse assim: você não vai dar para ele, porque eu comprei esse boneco fora do Brasil e ele é meu. Você não vai ter condição de dar um boneco desse para o seu filho. Então não minta para ele dizendo que quando sair daqui você vai dar, porque você não vai ter condição de dar. Você não vai encontrar esse boneco para dar para ele e ele vai ficar frustrado. Então não prometa aquilo que você não pode dar. Uma das verdades é essa: você dá o que você pode dar, você ser a melhor mãe que você pode ser, mas dentro da sua realidade, você ser o melhor pai que você pode ser, mas dentro da sua realidade. O que Satanás quer nos nossos dias é que você fuja da sua realidade e entre dentro de um buraco, de um abismo, para suprir uma necessidade que o seu filho não tem, mas que o mundo tem ditado, e nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos ser livres disso. Porque a libertação é isso. Satanás só entra dentro da minha casa quando eu dou legalidade. Satanás, irmãos, ele não trabalha fora da área de legalidade. Por quê? Porque em tudo também tem um Senhor que nos guarda, que nos protege, que nos cobre. E aí como é que Satanás vai entrar onde Deus está? Satanás não entra onde Deus está. Satanás só entra aonde falta a presença real de Deus. E o que Deus falava no meu coração nessa noite é que Ele quer preencher. Eu via lacunas abertas, eu via brechas abertas, eu via abismos quando eu orava nas madrugadas por essa festa, e o Senhor disse: vai ser noites de fechar as brechas para preencher com a minha verdade, com a minha realidade. Ei, o Senhor está chamando a tua atenção nessa noite, Pai. O Senhor está chamando a tua atenção, Mãe, nessa noite, para a realidade do céu. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável na nossa vida. Satanás pode estar agindo da maneira que for, mas se você fizer o seu papel de pai, o seu filho vai ser uma bênção. Seu filho vai ser uma bênção. Se eu vou para uma escola, é para mim aprender. Se eu vou para a faculdade, é para mim aprender. E se eu venho para a igreja, é para mim aprender. E a Bíblia diz: ensina o teu filho. Quando o Senhor, na sua sabedoria, deixou esse versículo, ensina o teu filho, é porque ele estava dizendo: não é papel do pastor. O pastor tem que te instruir como ovelha. O Senhor tem que cuidar de ti como ovelha. O pastor tem que zelar por você como ovelha. Mas ensina o teu filho. É você. É um papel que Deus não delegou a outro. Mas hoje nós queremos que a professora ensine. Hoje na Imperatriz é assim: quem é crente, eu vou procurar uma escola cristã. Eu não vou colocar o meu filho numa escola católica. Eu não vou colocar o meu filho numa escola adventista. Eu vou procurar uma escola cristã. É tipo dizendo assim: aquilo que eu não quero ensinar, eu vou colocar ele nessa escola cristã, que é para eles ensinar, e eu não ter trabalho nenhum de instruir o meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa: papel instrutivo de pai e mãe ninguém preenche. Aleluia. Você não respondeu, né? Mas eu vou repetir. Papel instrutivo de pai e mãe ninguém preenche. Ninguém vai instruir o meu filho tão bem quanto eu. Ninguém vai ensinar o meu filho tão bem quanto eu. Por mais que existam pessoas sábias na igreja, por mais que
mentalidade a minha, eu tenho o meu jeito na minha casa, eu tenho a minha maneira de ser. Então eu tenho que ensinar de uma forma a qual eu veja que eu estou sendo bênção na vida dos meus filhos. Mas tem pais que não são bênção na vida dos seus filhos. Eu já ouvi crianças dizer que queriam outros pais. Eu já ouvi crianças dizer que queria a mãe da coleguinha. Não está diferente aqui não, irmão. Se for sondar, tem alguma criança que já teve vontade de ter o pai do outro. Já teve criança que já teve vontade de ter a mãe do outro. Sabe por quê? Porque às vezes a mãe está cuidando, mas ela direitinho que falta isso dentro do lar. A criança começa a imaginar: por que a minha mãe não é como a mãe dele? Por que a minha mãe me bate enquanto a mãe dele conversa? Por que a minha mãe me espanca enquanto a mãe dele diz: filho, vem pra cá, eu te amo. Vem pra cá, filho. Tu errou, mas deixa eu te ensinar aqui. Aí o colo vem. E aí ensina da maneira certa. Eu lembro de criança que eu levei uma pisa de mangueira. Eu era terrível. Eu era meio abençoada. E aí pegou em um dia um tio meu, porque eu não tive pai nem mãe. Eu perdi pai, eu tinha 7 anos de idade. E perdi mãe, eu tinha 9 anos de idade. Então eu fui criada por vó e por vô e tinha tio dentro de casa. E ele era peralta mesmo. Às vezes a avó corria com um cabo de vassoura para me bater e eu saía, eu digo, me pega nada, e saía correndo. Só voltava muitas horas depois que a raiva tinha passado, porque tinha que esperar a raiva passar, né? Porque se eu pegasse com raiva, a ataque era grande, então eu tinha que esperar a raiva passar um pouquinho. Mas eu lembro que quando criança eu chegava por detrás dela, depois da raiva, eu beijava no pescoço dela, da minha avó, e dizia: minha velhinha, não fica assim não. Eu lembro que eu dizia coisas para ela, e no mesmo instante ela dizia: Luzia, não tem jeito. Eu dizia: tem jeito para mim. E em umas dessas, eu me lembro que eu levei uma pisa de mangueira. E foi pisa, mangueira de sol quente. Muita lapada. Imagine uma pisa de mangueira de sol quente, bola, do jeito que ela fica. Levei muita lapada naquele dia. E naquela hora eu não chorei. Eu perguntava para mim mesmo, era para Deus naquela época, eu não era crente ainda, o que era que eu tinha feito para merecer aquela pisa. Eu não tinha feito nada de grave para me apanhar daquela maneira. Eu olhava para ele e na minha mente eu dizia assim: se eu tivesse feito algo, podia me bater desse jeito, mas eu não fiz nada. E eu fiquei pensando, hoje nós sabemos que tem pais que batem filhos só para descontar suas frustrações. Nós sabemos que tem pais que lançam coisas em filhos só para poder descontar em cima deles os seus fracassos. Existem muitos pais fracassados. E sem saber lidar com isso, com os seus fracassos, acaba lançando tudo em cima de filhos. Palavras liberadas da tua boca sobre filhos em momentos de raiva, que acabam sendo palavras de maldição sobre a vida do teu filho. Isso aqui é muito sério. Talvez você não esteja entendendo. Está tendo uma guerra no reino espiritual neste lugar agora, nessa hora. O inferno está furioso com esse momento. Sabe por quê? Porque tem mentes de crianças aqui indo longe. Tem mentes de criança ainda aqui e pensando: eu estou lembrando daquele momento que eu apanhei e eu não fiz nada. Simplesmente ela chegou zangada e eu fui falar algo com ela e ela me bateu. Ele simplesmente não me ouviu quando eu quis conversar. Quantos pais, irmãos, quantos pais as crianças chegam, olha para ele: pai, não sei o que, menino, sai para lá que eu estou cansado. Olha, mesmo que você jogar um balde de água fria, não. É um balde de água fervendo em cima de uma criança. É você chegar do serviço, do trabalho, um menino vir te abraçar, te beijar e tu dizer: sai, eu estou cansado. Você está rejeitando ele. E ele não entende por que ele está sendo rejeitado. Ele não entende de forma nenhuma. Ele cresce, vira um adolescente, um jovem, sem entender por que o pai chegava do serviço, ele ia dar carinho e o pai o rejeitava. Então é preciso entender. Eu quero que se a igreja tiver intercessores, as irmãs que estão no trabalho de criança, em espírito comece a interceder agora, amém? Porque eu entendo que Satanás ele está tentando tirar a atenção, para
para que o que Deus quer fazer aqui não aconteça. Crianças precisam ser acolhidas. O ministério de Cristo, ele é muito bonito quando diz que crianças precisam ser acolhidas. Mas os escribas, os fariseus daquela época, eles impediam as crianças de louvar. E Cristo chegou e disse: epa, pode parar. Deixa as crianças vir a mim. Eu quero elas perto de mim, porque elas são sinceras, verdadeiramente sinceras. E quando vocês não são sinceros, sejam sinceros, que nem uma criança é sincera. Talvez o que te dói mais como pai é a tua falta de sinceridade, enquanto teu filho é sincero contigo. Enquanto teu filho diz que não gosta, que ele não entende daquela maneira, e você fica sem saber o porquê, é a tua falta de sinceridade, enquanto o teu filho está sendo sincero contigo. A Bíblia diz, irmãos, que o fundamento hoje, o que eu quero trazer como fundamento, que eu falei que é verdade, é quando nós não devemos anular a mentira da nossa casa. Nós temos que anular a mentira do nosso lar. Nós temos que tirar tudo que ofusca a verdade de Deus na nossa casa. Satanás, ele só entra nas madrugadas para perturbar o teu filho em cima de legalidades. Se a minha casa é blindada, se a minha casa é protegida, Satanás não entra na minha casa. Eu lembro que uma madrugada, você está entendendo? Dá glória a Deus para me saber sobre isso. Uma madrugada, eu ouvi barulhos além de casa e eu entendi que eram demônios. Acordei o meu marido disse: lá vem tua luz em duas coisas. Eu digo: tem demônio andando aqui. Tem demônio andando aqui. Quando Deus, o Espírito Santo falou para mim: entra no quarto dos meninos. Quando eu entrei dentro do quarto dos meninos, eles estavam se batendo com aquele sono inquieto, aquele sono que mexe para um lado, mexe para o outro. E eu fiquei uma meia hora olhando os meninos e eles se mexendo de um lado para o outro, se mexendo de um lado para o outro. Eu entendi que naquela hora, porque nós sabemos que demônios guerreiam na madrugada, né? Principados, eles guerreiam conosco na madrugada. Não tem aquela manhã que você amanhece cansado, esgotado. Não tem aquela manhã, aquela noite que você sabe que você não dormiu bem. Ali, a maioria delas são principados guerreando conosco na madrugada. São madrugadas de luta, de batalha. Os demônios querem nos destruir, querem nos causar cansaço. E eu entendi que naquela hora os meus meninos estavam passando por uma guerra espiritual na madrugada. Naquela hora eu comecei a orar e orei. E o meu óleo ungido é diferente. Meu óleo ungido não é assim. Meu óleo ungido é um barrufadorzinho de água. Não tem aqueles que cabeleira usa. O meu é daquele. Naquela hora eu peguei e eu digo: vou lá entregar meu óleo ungido. Saí dentro de casa com óleo ungido, barulhando a casa toda. Aí meu marido disse: ela começou com a doidice dela. Eu disse: doidice não, meu irmão. O cão que entrou aqui, o demônio que entrou aqui, ele vai bater em retirada pelo sangue de Jesus. Ele não vai oprimir os meus filhos. Ele não vai oprimir a minha casa. Lá mandava surianda. Sabe por quê? Porque na minha boca e na tua boca, como pai, tem poder e autoridade para determinar que os demônios sejam repreendidos e assim eles façam. Aí talvez você me dá como resposta nessa noite: e por que eles não têm batido em retirada? O meu filho vevudo, a minha filha é oprimida, o meu filho só quer estar dentro do quarto, o meu filho, ele é retraído, ou o meu filho já fala demais, porque ele não sabe como lidar. Sabe por quê? Porque você não tem exercido essa autoridade espiritual dentro da tua casa. Porque você não tem orado, determinado, pagado o preço pela tua casa, pela tua família. E é preciso começar a pagar o preço. A Bíblia diz que a mentira, ela nos leva a consequências grandiosas. Viver de mentiras ou viver uma mentira é perigoso. E hoje, dentro das igrejas, pessoas têm vivido de mentiras. Vocês querem ver? Eu não quero causar vergonha para ninguém. Eu só quero que você entenda no reino espiritual. Eu vou fazer algo aqui. Eu posso fazer nessa noite? Crianças, olhem para mim. De verdade, porque isso aqui é espiritual e vai cair por terra hoje, amém? Você não precisa ter vergonha. Quem já viu o papai e a mamãe mentindo? Amém? É porque vai cair
cair por terra, não precisa ninguém se preocupar não. Isso aqui, esse congresso, ele está existindo, sabe para quê? Para você mudar, para você ser transformado, para sua casa ser transformada, para sua família ser transformada. Eu só quero te dizer que eles entendem e que eles sofrem com isso, que eles passam por revida com isso. Mas não te preocupa não, que na Bíblia também teve homens e mulheres desse jeito, irmão. Nós temos que aprender a fazer a diferença, tomar atitude diferente para nosso lar ser um lar diferente. A Bíblia diz que Davi mentiu para ter uma família mais desestruturada do que a família de Davi. Quando Davi vai passar por problemas, ele vai lá, pega a mulher do amigo, planeja a morte do amigo, fica com a mulher do amigo, engravida a mulher do amigo, o filho morre. Davi entende que está fazendo tudo errado, que está tudo errado, que a estrutura familiar de Davi era errada. Davi, ele viveu um caos. Nós podemos aprender isso quando Salomão diz que ele tem esperança de sentar à porta da casa dele e dizer que o Senhor estruturou a família dele. Salomão tinha desejo de ter uma família estruturada, porque desde 2 anos de idade Salomão via a família dele desestruturada. Quando Tamar é violentada por Aminon, quem conhece essa passagem, dá glória a Deus. Quando Tamar é violentada por Aminon, Tamar ela tem 20 anos, Aminon tem 22 anos, é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Salomão vai ter 2 anos de idade e Davi tem 53 anos. E olha o que é que Salomão está vendo com 2 anos: uma irmã, meia-irmã, sendo violentada pelo irmão. Absalão já está dentro do contexto, e eu imagino Salomão vendo tudo aquilo, mas mesmo assim ele cresce como homem de Deus, dizendo: eu tenho certeza que o Senhor vai reestruturar essa família, eu tenho certeza que o Senhor é conosco, é com a nossa família, e eu sei que o Senhor não vai desistir da nossa família. É esse o pensamento de Salomão, que o Senhor não desiste da família. E quando Satanás está tentando destruir com a tua família, o Senhor está dizendo nessa noite: abre a tua mente, abre o teu coração, traz o entendimento para a tua vida, para a tua alma nessa noite, que é preciso gerar uma mudança na tua casa, na tua família. Cada criança que está aqui, se for perguntar para ela se ela quer viver uma mudança, ela vai dizer que quer viver uma mudança dentro da sua casa, da sua família. Eles querem viver uma mudança. Eu sei que nós nunca vamos conseguir suprir todas as necessidades, porque nós somos humanos, limitados e imperfeitos. Mas nós temos que fazer o nosso melhor para a nossa casa ser restaurada. Eu tenho uma amiga que ela é o dia inteiro pensando no corpo. Ela é o dia inteiro, ela é crente, mas o negócio dela é tudo fitness, é tudo não sei o que. A mulher não conversa outra coisa. Eu digo: minha irmã, eu tenho medo de tu ir para o inferno com essas fitness tua aí. Porque às vezes eu assumo. Um filho é o dia inteiro na televisão, o outro é o dia brincando que gosta de fazenda, não sei o que, eu de 2 anos. E aí eu ligo para ela, não, estou na academia. No outro dia a mulher vai, estou na massagem. Mulher não sei o que, não, eu vim aqui arrumar o cabelo. E eu fico imaginando como é essa estrutura familiar. Eu fico mais dentro da igreja, é o centro da atenção. Dentro da igreja é mimada por todo mundo. Dentro da igreja o povo quer estar perto, porque é assim uma igreja. Às vezes as pessoas querem estar perto de quem é influente, entendeu? Mas que não gera nada para a tua vida, que não gera nenhum atributo para a sua vida. Hoje, parte da igreja, não estou dizendo aqui, eu estou falando igreja, mundo, Brasil, mundo. Parte da igreja hoje, às vezes até se enquadra dentro da igreja para ver se vai ter algum benefício, para ver se alguma porta se abre dentro da igreja. Eu tinha um amigo, Richardson, ele dentro da igreja, ele é advogado, ele foi para dentro de uma das maiores igrejas imperatriz,
Porque ele sabia que dentro ele podia